Olá gente, eu sou o Raposa Colorida e hoje eu vou falar da importância do diálogo multidisciplinar entre ciência e religião. Bom gente, esse tema é um tema que me interessa muito. Aos poucos eu vou conseguindo organizar todos os pensamentos, tudo aquilo que eu venho, digamos assim, colecionando em termos de opinião, que é fruto de solidão reflexiva, enfim. E hoje eu vou falar sobre as conclusões a que tenho chegado sobre a importância ou não do diálogo entre ciência e religião. Bom, é claro que atualmente esse diálogo entre ciência e religião ele se tornou um tanto inviável. Muitos vão dizer, sim, por causa dos religiosos, por causa do fanatismo, por conta da superstição, por conta da ignorância dos religiosos. Sim, isso é verdade. Mas eu digo que essa ignorância e esse fanatismo não existe só do lado dos religiosos. Existem do lado também de muitos integrantes da comunidade científica. Então esse diálogo se tornou um tanto assim prejudicado, ou para não dizer inviabilizado, por conta do radicalismo em ambos os lados. Gente, enquanto eu estiver falando, vocês vão ouvir uma buzina aí, porque hoje é dia do Jogo do Brasil. Mais uma vez, a Copa do Mundo tá aí, E, enfim, mas digamos assim, eu já falei do fanatismo, claro, não dá para você fazer um diálogo entre uma ciência atrelada a dogmas, com uma religião fanática e supersticiosa. Não. A humanidade como um todo ela teria que se esclarecer, Eu estou falando de uma ciência esclarecida e de uma religião, de uma fé esclarecida. Agora é claro que ambas, ciência e religião, são campos de inteligibilidade completamente diferentes. Cada uma tem o seu próprio estatuto epistemológico, cada uma tem o seu próprio estatuto de inteligibilidade. Então realmente não tem como você misturar. A ciência não vai usar a fé, como o religioso usa, e a religião não vai utilizar o experimentalismo, o empirismo ou o método científico, tal como a ciência faz uso. Mas tem que haver, sim, o que justificaria? Bom, em primeiro lugar, porque o ateísmo, que seria um grande obstáculo, não é uma verdade absoluta. Ateísmo não é ciência. Ateísmo não é verdade absoluta, como eu falei. Qual é o experimento que comprova o ateísmo? Não existe. Então, como o ateísmo não é ciência, a ciência não é ateísta e muito menos religiosa. A ciência não acredita em Deus, também não descarta o conceito de Deus de antemão, porque ateísmo não tem prova científica, como eu falei, não tem nenhum experimento que comprova a tese ateísta, Então essa é a primeira razão, o ateísmo não é verdade absoluta e nem é ciência, Bom, a religião faz parte da cultura, A cultura humana, ela basicamente tem 4 pilares, digamos assim, A arte, a religião, a filosofia e a ciência, Então, você não pode simplesmente ignorar a religião, que é uma dimensão do humano, que é um campo da cultura, A gente vai ver que esses campos eles demandam essas dimensões da cultura, elas demandam um campo unificado, Quer dizer, há necessidade de você encontrar um diálogo em todos esses domínios da cultura humana. E a gente vai ver durante a nossa explanação por que isso é necessário, Mas no momento, assim, muitos usam a ciência de forma ideológica. Por exemplo, os darwinistas puxam a sardinha para o lado deles. Os evolucionistas puxam a sardinha para o lado do evolucionista. Tanto um quanto o outro está fazendo propaganda panfletária de sua ideologia particular. Eu não estou falando disso, eu não estou falando de uma ciência panfletária entrar em diálogo com uma religião panfletária. Não estou falando disso, tá? Como eu falei, eu estou falando de um outro nível de debate. Então, qual é a exigência de haver a busca de um campo unificado entre os 4 setores da cultura humana? Isso é uma exigência da complexidade da realidade. Tem um filósofo chamado Edgar Morin, que ele vai falar do pensamento complexo.
né? E eu também vou citar um outro pensador aqui, brasileiro, Djalma Silveira Bellieni, que ele vai falar algo parecido com o que o Edgar Morin já fala, que para a solução de problemas complexos é necessário uma visão mais englobada das coisas. É necessário esse campo unificado, esse diálogo, né, de multidisciplinaridade, de interdisciplinaridade. Quer dizer, o que seria a interdisciplinaridade? Seria justamente a justaposição de descobertas feitas em campos diferentes, né, da ciência. A multidisciplinaridade já seria um diálogo maior, buscando talvez, quiçá, uma síntese, né, entre as diversas contribuições para a solução de um problema complexo, né? E a transdisciplinaridade seria a abolição de fronteiras disciplinares, né? Então essas definições estão todas aí, eu não quero me deter muito, mas a necessidade de diálogo entre os diversos setores da cultura, né, é uma necessidade para que o conhecimento, né, humano continue progredindo, porque muita da estagnação que existe na própria ciência, note que a ciência atualmente está em crise. Quando se fala de crise da ciência, está se falando de estagnação, né? Está se falando que a ciência atualmente não está mais avançando tanto quanto já avançou no passado, né? Então, é necessário que a vaidade do especialista seja superada, porque cada especialista está, né, digamos assim, encaramujado no seu próprio orgulho, na sua própria vaidade de especialista, né, e não quer dialogar com outros especialistas. É por isso que a gente não encontrou ainda uma cura para o câncer, é por isso que a gente tem muitos mistérios do universo que não foram explicados ainda. Eu vou falar isso com mais calma em outro vídeo, tá? Quando eu comentar sobre o Djalma Silveira Bellieni, esse naturalista e teólogo brasileiro, né, do qual eu vou comentar rapidamente, mas eu vou falar com mais calma em outros, eu vou me deter em mais detalhes da contribuição dele em outros vídeos. Seria a verdadeira contribuição da religião, né? Isso que é interessante eu mencionar sobre isso. Eu acho que é uma questão epistemológica, muito mais epistemológica e metodológica, porque existem 3 métodos, assim, em linhas gerais, seriam 3 campos da ciência no sentido lato, não nas ciências da natureza, a física, a química, não, falando da ciência no sentido lato. Existem as ciências matemáticas, as ciências físicas e as ciências filosóficas. Cada uma tem o seu próprio método, cada uma tem a sua inteligibilidade própria e a sua metodologia própria, né, adequada ao objeto de estudo de cada uma delas, né? Então as ciências matemáticas é assim, o geômetra vai demonstrar através de um teorema, né? Nas ciências físicas, como é que se demonstra? Através do método científico, do método experimental, né? O cientista ele vai explicar um fenômeno, se ele quer uma explicação para um determinado fenômeno, primeiro ele vai fazer uma pesquisa de campo, vai fazer a observação, né? Depois, a partir dos dados da observação, vai formular uma hipótese explicativa, né? Depois de formulada, ele vai verificar essa hipótese através de um experimento, né? Para ver se corrobora ou não com a hipótese, e em seguida, à medida que a hipótese é corroborada ou por um experimento, né? Pode ser que não, mas se for, né, ele vai fazer as suas generalizações aplicando o princípio, no caso, a lei, que se tornou uma lei, aos casos particulares. Então esse é o método científico. Agora tem também as ciências ditas filosóficas, que são as ciências sociais, as ciências humanas e a teologia, que é o estudo de Deus, né? Então veja, a teologia ela tem o seu método próprio. Não vou me deter muito no método das ciências sociais, que é parecido, mas tem alguns detalhes aí, né? Agora a filosofia ela tem também um método, não é nem o método das ciências sociais, nem o método das ciências físicas, nem é necessariamente o método do geômetra e das ciências matemáticas. Quer dizer, a demonstração em filosofia se dá pelo livre exercício crítico da razão, né? Agora, na teologia, o método teológico é o método da revelação, né? A teologia ela vai trabalhar com a revelação. Mas, gente, não é só a teologia. Todo conhecimento humano é fruto de revelação. Tem muita gente que vai estranhar o que eu estou falando, né? Mas
o progresso a que nós chegamos, o progresso científico e tecnológico a que a humanidade chegou, não é fruto da inteligência do ser humano só. A inteligência do ser humano é um dom de Deus. Mas olha, eu vou dizer para vocês, nós poderíamos já ter descoberto a cura para uma série de doenças, nós já poderíamos ter descoberto, digamos assim, encontrado a explicação para muitos mistérios do universo, do cosmos, né? Nós poderíamos ter encontrado a explicação para muitas coisas e a ciência poderia ter progredido muito mais se reconhecesse Deus, reconhecesse a inspiração divina, reconhecesse que toda verdade vem do Criador, que toda verdade vem do céu e desistisse um pouco de ficar só buscando a verdade dentro da razão humana, divorciada de qualquer fé, ou apenas dentro do método científico puro. É por isso que muitas das vezes a ciência entra em crise. Por que a ciência não está avançando tanto? Está numa situação de crise? Porque está se desconectando cada vez mais do Criador. Ele é a fonte da divina verdade. Mas alguém poderia me indagar, mas o senhor Raposa Colorida, a ciência chegou até aqui sem Deus. Você está querendo que a ciência agora... Mentira, a ciência não chegou até aqui sem Deus. Eu vou dar alguns exemplos de que a ciência chegou, e a tecnologia também, chegou ao nível em que chegaram, né? Graças à revelação e à inspiração divinas. Então, vou dar alguns exemplos para não tornar o vídeo muito longo. Mendeleev, cientista russo, ele foi o que organizou o que a gente chama de tabela periódica, a classificação periódica dos elementos. Então ele que classificou cada elemento, segundo a sua massa, seu peso atômico, seu número atômico, dividiu, né, classificou segundo, né, o tipo, né, gases nobres, metais alcalinos terrosos, metais nobres, e enfim, ele fez toda aquela classificação, né, periódica dos elementos que hoje chegou à tabela periódica. E como é que Mendeleev chegou a isso? Através da sua inteligência genial? Não foi através da sua inteligência. Ele foi sem dúvida. Eu não estou querendo aqui, né, desmerecer o gênio humano, mas ele teve um sonho lúcido. Ele mesmo relata que ele estava dormindo e ele teve um sonho lúcido. Olha as vuvuzelas. Ele dormindo teve um sonho lúcido e chegou, em que foi mostrado para ele estava muito preocupado com isso no estado de vigília. Naqueles dias ele estava preocupado, mas está uma bagunça o conhecimento que nós temos sobre os elementos químicos, né? Teria que ter uma forma de organizar tudo isso. Ele não conseguia encontrar. Dormindo ele chegou à solução do problema, né? Ele foi num sonho lúcido, ele via a classificação de cada um dos elementos segundo o seu peso, a sua massa, seu número atômico, seu tipo, há metais, ou não metais, metais, aquela coisa toda que a gente estuda, né? E ele acordou e se lembrou do sonho. E ele publicou isso como uma tese. Ele não foi ouvido, ninguém deu valor na época. Quando as pessoas descobriram a importância do trabalho dele, ele já era falecido. Então isso é um exemplo, tá vendo como é que é um sonho? Tem gente que soluciona problemas matemáticos em sonho, né? Tem um místico, um ocultista, Rudolf Steiner, lembra? Ainda bem que eu lembrei o nome dele, né? Num vídeo muito espontâneo, muito assim improvisado, às vezes a gente acontece de esquecer. Rudolf Steiner, ele fala que ele explica o progresso da ciência em termos da sua antroposofia, que é tirada da teosofia, né? Da seguinte maneira: quando um cientista está dormindo, vem um anjo e semeia no seu inconsciente as ideias, né? Então muitas das ideias que a ciência tem hoje foram semeadas pelo mundo espiritual, né? Então é uma vaidade humana achar que tudo é fruto da inteligência e da genialidade humana e não reconhecer a mão do Criador no progresso da ciência. Pois eu vos digo, senhores, que o progresso da ciência é um milagre. Quer outros exemplos? Newton, né? Eu não sei se isso também é verdade ou se é um pouco de lenda, né? Mas ele diz que formulou descobriu fez as suas descobertas também em insights, né, repentinos que ele tinha
Um deles, ele estava certa feita debaixo de uma árvore e caiu uma maçã na cabeça dele e ele teve um insight sobre a força da gravidade e formulou a sua teoria sobre a gravidade. Então, gente, se isso não é esses insights iluminadores que os cientistas têm, pode, muito provavelmente, tem alguma ligação com o influxo espiritual, né? Por exemplo, dentro da tecnologia também, tem um um transistor que foi descoberto nos anos 60. Ninguém sabe, não tem paternidade, não se sabe quem descobriu aquilo, umas coisas muito misteriosas, um avanço muito rápido, né? E muitas das vezes surge uma novidade tecnológica que não tem muita paternidade. Por exemplo, quem inventou a lâmpada? Ah, Thomas Edison, beleza. Então a lâmpada elétrica tem paternidade. Mas a ciência, a tecnologia, ela está progredindo numa velocidade tão grande, né? O celular, esses smartphones, né, iPhones que nós temos hoje, há 15 anos atrás era coisa de ficção científica, né? Então, é um progresso que muitas das vezes não tem muita paternidade, a gente não sabe, parece que chega por osmose, né? Eu tenho para mim que, sem dúvida alguma, todas as coisas demonstram que existe uma mão invisível conduzindo o progresso científico e tecnológico. E o progresso científico e tecnológico a que nós chegamos é um milagre divino. Então, gente, na esteira disso que eu estou falando, sobre a revelação, eu gostaria de falar desse livro aqui para vocês, de Djalma Silveira Bellieni. Esse livro aqui é um livro escrito por um naturalista brasileiro, Djalma Silveira Bellieni, né? Deixa eu ver se eu não estou tapando aqui o nome dele. E ele era naturalista e era teólogo. Este homem, ele teve uma grande revelação do Senhor, Deus, né? E ele resolve mistérios da ciência, mistérios que a ciência até agora, com a sua pesquisa, não conseguiu resolver. Eu vou deixar aqui nesse vídeo, no comentário, aqui embaixo, eu vou deixar um link para um site onde você poderá fazer o download deste livro fantástico, Desvendando Mistérios do Mundo Científico, que é fruto não apenas de pesquisa intelectual, mas também de uma revelação divina, de uma revelação do céu. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Djalma Silveira Bellieni, ele escreve aqui, faz uma dedicatória, que é a seguinte: como servo do Senhor, reconheço que Deus me vinha preparando há 40 anos para esta obra, dos quais 15 foram gastos nas bancas escolares até me formar em bacharel em teologia. Dos outros 25, não tenho diplomas, mas profundo conhecimento, porque foram gastos estudando, tendo Deus como professor, a Bíblia como compêndio, o universo físico como laboratório, os intelectuais como inspiração e as bibliotecas como fontes de consultas. Portanto, se algo de bom existe neste livro, recebi por orientação divina. Por isso, em acordo com minha esposa, filhos, genros e netos, o dedicamos para a glória do Deus vivo, no sentido de que as pessoas, ao lê-lo, pensem primeiro em Deus e depois nas verdades reveladas. A Deus toda a glória. Nesse livro ele vai falar sobre diversos assuntos, sobre o mistério do câncer, sobre o mistério do aquecimento da Terra. É isso que está em voga, o aquecimento global. Esse livro foi escrito no início dos anos 80, mas já é tema que ele já vinha trabalhando há 40 anos. Né? Ele antecipou a crítica da hipótese da estufa, que hoje a comunidade científica está criticando, né? O efeito estufa como uma explicação para o aquecimento global. Então, ele vai dissertar sobre os mistérios da origem e expansão do universo e várias outras coisas. Eu não vou me deter muito. Clica aqui nesse link, né, que você vai a uma página lá no site e você vai poder fazer o download gratuito desse livro em PDF. Então, gente, olha, vale a pena conferir esse livro e até a próxima, se Deus quiser. Bye!